Meus pais cortaram meu cabelo no dia da vaquejada para eu perder o brilho na festa. Mas eu reagi. O dia da vaquejada era esperado por todos em São José do Vale, um pequeno vilarejo no interior do Brasil. O cheiro de terra molhada e flor de laranjeira pairava no ar, enquanto os homens se preparavam para a competição e as mulheres arrumavam a casa e as comidas típicas. Mas para mim, o dia começou com um grito ensurdecedor. Acordei abruptamente e, para meu desespero, descobri que meu cabelo estava curto, muito curto. No lugar da longa e ondulada cabeleira que sempre me trouxe um pouco de autoconfiança, havia apenas uma mancha de cabelo quase raspado. Os olhos, encharcados de lágrimas, se moviam rapidamente até a mesa ao lado, onde uma nota da minha mãe, escrita em letras apressadas, permitiu-me entender que eu era a ovelha negra da família. Alice sempre foi a linda. Eu só estraguei a festa. Essas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu corria pela casa, buscando alguma prova. E naquele dia terrivelmente revelador, decidi que não queria mais me calar. Com a ajuda de Clara, minha melhor amiga, comecei a escrever um discurso. As palavras fluíam de mim como se sempre tivessem estado guardadas. A raiva, a dor e a verdade estavam prontas para serem partilhadas. Poucas horas antes do brunch de ensaio, sentia na barriga um misto de adrenalina e ansiedade. Assim que peguei o microfone, a sala, repleta de convidados, silenciou, com um suspense palpável. Eu me senti uma leoa prestes a rugir. Hoje, todos comemoram a união de Alice e Ricardo, mas eu não posso continuar a me esconder atrás dessa máscara de aceitação. As palavras saíam como um vendaval e a cada fração de segundo sentia tensão no ar. Como eu expunha cada ferida que havia sido aberta ao longo dos anos, um murmúrio de choque percorreu a multidão. A resposta foi um tumulto de vozes, algumas aplaudindo, outras sussurrando, e eu criei coragem. Meus sentimentos, que muitos tentaram. A luz começou a brilhar mais intensamente, e mesmo com o embaraço alheio, encontrei uma nova força. No entanto, ao final daquele dia transformador, meus pais me visitaram no meu escritório, seus rostos emaranhados em um misto de arrependimento e raiva. Lívia, estamos arrependidos. Palavras que pareciam vazias. Talvez, no fundo, a intenção fosse boa, mas a dor ainda pulsava nas minhas veias. Agora, eu tinha uma escolha a fazer: aceitar suas desculpas vazias ou seguir. O silêncio entre nós estava pesado, como se as palavras não conseguissem encontrar o caminho. Meus pais estavam ali, esperando que eu dissesse algo. Mas o que eu poderia dizer? O que eu deveria sentir? O aperto no meu peito aumentava, quase sufocante. Enquanto olhava para eles, percebi que havia muito mais em jogo do que apenas meu cabelo raspado. Antes que eu pudesse responder, um grito vindo do fundo da casa quebrou a tensão. Vocês não acreditam no que aconteceu! Era Clara, minha melhor amiga, correndo pela porta com o rosto pálido. Seu olhar era de terror, e isso fez meu coração acelerar.
A vaquejada, tudo mudou. Você precisa ver isso. Sem pensar duas vezes, seguimos todas as três para fora, acompanhadas pelo eco de nossas respirações pesadas. Chegamos ao campo, onde a vaquejada estava prestes a começar. As pessoas estavam em pé, em volta da pista de lama com expressões de choque e incredulidade. O que estava acontecendo? O som de galopes e risadas estava sendo substituído por murmúrios apressados e rostos pálidos. Foi quando vi o corpo no chão. Um competidor caído imóvel. O grito que explodiu de mim era quase animal. Corri em direção ao grupo, onde médicos cercavam o homem, mas nada parecia poder ajudar. Ele estava pálido. E os rostos ao redor mostravam uma mistura de medo e tristeza. As pessoas começaram a se afastar. O clima festivo foi substituído por um ar pesado. E senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Mas o que me atingiu de cheio foi a visão da minha irmã Alice, ajoelhada perto do corpo. Sua expressão era de terror absoluto. Não! Gritei avançando. Mas algo me parou. Meu olhar se fixou no medalhão que pendia em seu pescoço. O mesmo que nosso pai tinha dado a ela quando éramos crianças. Aquele medalhão tinha sido perdido havia anos. A lembrança da briga que tivemos sobre ele voltou para mim, como um soco no estômago. Alice, você trouxe aquilo. Eu não conseguia entender. Como você tem isso? Ela olhou para mim, o pânico em seus olhos se transformando em confusão. O pessoal ao redor começou a sussurrar cada vez mais alto, e logo os olhares se voltaram para nós. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O que está acontecendo? O que há com a sua irmã? Ouvi alguém perguntar. Mas o que aconteceu a seguir fez meu coração parar. Alice, com o rosto pálido e o olhar vazio, se levantou abruptamente e apontou para o homem caído. Ele me ameaçou. Ele sabia do nosso segredo. O que ela estava dizendo? Meu corpo travou e um arrepio gelado percorreu minha espinha. O que poderia ser tão sério que ela não havia compartilhado comigo? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor e a tensão aumentava. O pessoal começou a se afastar, enquanto olhares de medo e julgamento eram trocados. Olhei para Clara, que estava em choque ao meu lado. Nós sabíamos que a vida nunca mais seria a mesma. O olhar de Alice, profundo e afastado, levantou mais perguntas do que respostas. O que significava aquilo? Que segredo era esse? E como o homem caído estava envolvido nisso tudo? Quando o portão da vaquejada se fechou e o sol se pôs, percebi que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo o que eu conhecia. Com um nó na garganta e o coração acelerado, encarei Alice. Agora sem saber se a irmã que eu conhecia era a mesma que estava diante de mim. Eu precisava de respostas, mas o que eu encontraria do outro lado da verdade poderia ser devastador. Alice estava em choque, ainda com o olhar perdido, enquanto o resto da multidão começava a se dispersar. O ar estava denso, as pessoas sussurrando e trocando olhares. Clara e eu trocamos um olhar confuso, mas aquele não era o momento de hesitar. Precisávamos saber o que estava acontecendo. Alice, que segredo você está falando? A voz saiu mais alta do que eu queria, mas não havia como segurar a onda de perguntas que invadiu minha mente. Alice olhou para mim, e naquele instante percebi que a minha irmã não estava apenas apavorada. Ela está. Cabelos desgrenhados, rosto pálido. Ele sabia de tudo, Lívia. A voz dela
tremia, mas havia uma certa intensidade no olhar. Eu não queria que você soubesse. Eu pensei que estaria a salvo, que conseguiria resolver sozinha. Resolver o quê? O que está acontecendo? A angústia começava a subir, como um vulcão prestes a entrar em erupção. As pessoas se afastaram gradualmente, como se a tensão no ar fosse contagiosa. Aquele homem, começou Alice, lágrimas escorrendo. Ele tinha ameaçado a gente antes. Ele sabia sobre o que aconteceu na nossa infância, Lívia. Eu pensei que já havia esquecido, mas não. Um frio gélido percorreu meu corpo. O peso das palavras era esmagador. O que ele sabia, Alice? O que você está escondendo de mim? Os murmúrios aumentavam. A multidão parecia reunir-se novamente, as vozes ficando mais altas. Clara, ao meu lado, olhava em volta, tentando entender. Ela não está certa, disse uma voz baixa na multidão, e todos olharam para um homem que acabara de se aproximar. Você não sabe com quem está falando. Aquele homem não era apenas um competidor. Os olhos de Alice se arregalaram e o pânico tomou conta dela novamente. Ele era mais do que isso. Ele trabalhava para nosso pai. Ele era um investigador. As palavras saíram como um sussurro agonizante. Um bufido de incredulidade escapou dos lábios de Clara. O que você está dizendo, Alice? Eram muitas informações. Era tudo muito rápido e eu mal conseguia acompanhar. Meu coração batia forte, mais rápido do que nunca. O que ele estava investigando? E por que você não me contou isso antes? Alice hesitou, a lupa interna visível em seu rosto. Era sobre aquela noite. A noite que mudou tudo. O incêndio. Nossa casa. Ele foi contratado para investigar quem foi o responsável. As peças começaram a se encaixar, mas a revelação era como uma bomba prestes a explodir. O incêndio. O que aconteceu naquela noite? Você sabe mais do que está dizendo. A raiva subiu em mim. Ele estava prestes a revelar algo terrível, mas eu estava com medo. Medo do que poderia acontecer com você, com todos. O desespero tomou conta da sua voz. A multidão estava ao nosso redor, mas parecia que nada mais importava. As vozes e risos se tornaram ecos distantes. Minhas mãos estavam frias e o chão parecia se abrir a meu redor. E se ele soubesse de algo sobre nossos pais? Sobre o que aconteceu naquela noite? O que mais eu não sabia? O homem que havia se aproximado na multidão agora falava de novo, apoiando suas mãos em um dos fardos de palha. Eu sou amigo da família e sei que o que aconteceu está mais interligado do que imaginamos. A tensão ficou palpável. O que ele queria dizer com aquilo? E então, como um soco no estômago, alguém gritou: Olhem! Todos nós nos viramos, e o que vi fez meu coração parar. Uma motocicleta acelerou no caminho de terra perto da vaquejada e parou abruptamente. Um homem com um capacete preto desceu e algo brilhante caiu da sua mão. Ele se agachou, pegou o objeto e o levantou em direção à multidão. Era um colar! O mesmo colar que eu tinha certeza que tinha visto antes. O medalhão de Alice. O que estava acontecendo? O que esse homem queria? O olhar de Alice, que antes estava apavorado, agora estava completamente vazio. Uma onda de tensão percorreu a multidão. Sentia que tudo estava prestes a desabar. E o que quer que fosse, tudo indicava que eu precisava de respostas, e rápido. Quem é você? Eu gritei, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais.
Mas enquanto o homem começava a se dirigir a nós, eu já sabia que a verdade que ele traria mudaria tudo. E claro, haveria um custo. O homem de capacete levantou o colar e as miradas se fixaram nele. O clima pesou ainda mais. O brilho do medalhão parecia zombar da cena. Um silêncio aterrador se instalou e todos pareciam segurar a respiração. Então, ele tirou o capacete. Quando seus olhos se encontraram com os meus, um frio percorreu minha espinha. Lívia, você não me reconhece? Sua voz era grave, mas eu podia sentir a emoção por trás dela. Eu sacudi a cabeça, confusa, mas havia algo familiar em seu olhar. Quem é você? A pergunta escapuliu dos meus lábios, quase com um sussurro. Eu sou Pedro. Pedro, seu irmão. As palavras caíram como uma bomba. Meu coração disparou e a multidão em volta ficou em choque. Eu não podia acreditar. Todos os olhares estavam em nós e o murmúrio começou a crescer. Alice, você sabia disso? Eu me virei, o ódio e a traição fazendo meu peito arder. Ela parecia tão perdida como se o chão houvesse desmoronado sob seus pés. Eu não sabia. Eu pensei que você tinha morrido. As lágrimas escorriam por seu rosto. Nossos pais esconderam isso de mim também. Pedro avançou um passo, a voz agora mais firme. Eu fui dado por perdido, mas estive aqui o tempo todo, apenas escondido. Sua expressão era de dor, mas também de determinação. Eu sempre estive perto, exatamente quando mais precisei me afastar. Escondido? Por que você nunca voltou? Eu perguntava e cada palavra vinha como uma facada. Eu estava fugindo de ameaças, de um segredo que poderia destruir nossa família. Ele olhou para Alice, um brilho de tristeza nos olhos. Aquele homem. Ele estava prestes a descobrir a verdade. O incêndio. O que levou nossas vidas ao caos. Isso está muito mais ligado do que vocês imaginam. As pessoas murmuravam em volta. As vozes se misturando em uma cacofonia de comentários e perguntas. O clima festivo da vaquejada havia desaparecido e tudo o que restava era o ar pesado de mistério e tensão. O que mais meus pais estavam escondendo? O que realmente aconteceu naquela noite? A ira e a confusão se revezavam em meu coração. Não era apenas sobre o que estava acontecendo agora. Tudo em nossa história estava se desdobrando de maneiras inimagináveis. Alice, o que mais você sabe? Gritei, a pressão crescendo em meu peito. O olhar dela estava fixo em Pedro, como se tentasse decifrá-lo. Eu nunca soube, Lívia. Ela estava perto do desespero. Só soube do seu desaparecimento, nunca da sua existência. Nossos pais sempre disseram que você estava morta. E a dor de sua perda sempre foi tão grande. Como pude saber? Pedro olhou para nós, seus olhos expressando uma tristeza profunda. Eu não queria causar mais dor, mas precisava me proteger. Agora temos que lidar com isso antes que qualquer um descubra. Quem mais sabe? Eu forcei a pergunta a sair, minha intuição gritando que havia mais. O que você acaba de testemunhar não é tudo. Eles não são os únicos que querem proteger esse segredo. O olhar de Pedro se desviou para a multidão. E eu percebi que as palavras dele não eram apenas para nós. Outras pessoas estavam prestando atenção.
outras que talvez quisessem esconder verdades ainda mais sombrias. E então, do meio da multidão, uma figura conhecida se destacou. Meu coração afundou. Era nosso pai, seu rosto marcado pela angústia. Ele se aproximou e a voz profunda tremia quando ele falou: "Não se adianta entrar nesse buraco negro. Há coisas que precisam permanecer ali." As palavras dele eram um aviso, um chamado ao silêncio. Mas agora era tarde demais. A verdade estava emergindo e eu não sabia onde isso nos levaria. O mundo ao nosso redor estava prestes a mudar de uma forma que não poderíamos controlar. E nesse momento eu soube: a verdade seria a minha maior inimiga. Construída em mentiras, ela ameaçava não só nossas vidas, mas tudo que amavam. A volta ainda estava por vir. O homem olhou ao redor e sua expressão era de quem trazia o peso do mundo. Aquele medalhão. Ele segurava o objeto com força, quase como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. "Precisamos falar com seus pais agora." As coisas se descentralizaram de tal forma que parecia um filme de terror. Alice estava visivelmente abalada, as palavras de Pedro se entrelaçando em sua mente. O clima ao redor, antes da festa e alegria, agora era tenso e carregado de perguntas. O murmúrio da multidão crescia, as pessoas se aglomerando, tentando ouvir cada palavra. Não era apenas sobre um incêndio, uma perda. Era um segredo que colocaria todos em risco. "Por que seu pai nunca nos contou?" Eu perguntei, minha voz tremendo. O rosto de Pedro estava vermelho, a frustração estampada. Ele respirou fundo antes de responder, claramente lutando contra os próprios sentimentos. Porque ele temia por nossas vidas, temia que as respostas nos levassem a um lugar do qual não conseguiríamos voltar, disse ele. O ar ao redor estava pesado, como se todo o pensamento coletivo da multidão estivesse concentrado em nós. Os olhares fixos, os sussurros aumentavam e eu sabia que, em breve, todos conheciam o que estava prestes a ser revelado. Pedro avançou. "Lívia, você não entende. O homem que caiu, ele não era só um competidor. Ele sabia mais do que estava pensando. Ele estava prestes a contar a verdade." Alice arquejou. "Sobre o que aconteceu naquela noite. Sobre o incêndio, ele estava envolvido e sabia que os segredos da sua família estavam em perigo." O tempo parecia parar. O choque na minha garganta era quase palpável enquanto tentava juntar as peças. E então, do nada, um estrondo. Um carro parou abruptamente. Todos se viraram. A porta foi aberta e uma mulher de cabelos desgrenhados saiu correndo. Suas roupas eram rasgadas e seu rosto estava marcado com medo. "Socorro! Eles vêm! Precisamos ir!" Os elementos derraparam. O público começou a se afastar. Barulhos de pessoas correndo. "Quem vem?" eu perguntei, mas ela estava, além de tudo, olhando para trás, como se visse um espectro. O pânico dela se alastrou rapidamente pelo grupo e todos olhavam para os lados, buscando um esconderijo. "Vocês não têm ideia! Eles sabem tudo! Eles vão vir atrás de vocês!" A mulher se atirou na direção de Pedro, sua expressão agora cheia de desespero. "Quem é você?" Pedro perguntou, mas a mulher não parecia ouvi-lo. Ela olhava diretamente para mim, como se pudesse ver o que estava escondido dentro de mim. "Você tem que entender,
Eles estão aqui para apagar qualquer vestígio, ela gritou, e cada palavra parecia um golpe. O que estava realmente em jogo? O que tínhamos feito sem saber? Neste instante, as sirenes começaram a ecoar ao longe. Quase tudo parou. O som começou a ficar mais forte, mais próximo. Anine-se! Peguem a chave do carro! Eu gritei, tentando manter a calma, enquanto o pânico continuava a tomar conta. A multidão se dispersava e a mulher insistia. Ninguém está a salvo! Eles vão te encontrar! E você, Pedro, você é o alvo! Fiquei paralisada enquanto as peças se encaixavam em minha cabeça. Uma potencial traição, um irmão que vinha do além, segredos que giravam em torno de um incêndio. Tudo começava a se transformar em uma espiral de caos e incertezas. Para onde vamos? Me perguntei, um nó na garganta, a urgência crescendo a cada segundo. Então, de repente, uma clara insinuação começou a surgir, como uma sombra. Uma figura conhecida, um rosto que até então havia sido cercado pelas memórias de uma infância inocente, mas que agora se apontava como portador de verdades terríveis. O que mais eu não sabia? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E o que significava para todos nós? Eu não estava pronta para o que vinha, mas antes que pudesse absorver a enormidade da situação, a resposta começou a se desdobrar e as coisas estavam prestes a se tornar muito mais confusas do que jamais poderia imaginar. O homem com o capacete olhou para todos nós e sua expressão era de quem trazia o peso do mundo nas costas. Precisamos falar com os seus pais agora. A tensão explodiu como um estalo. O pânico tomou conta da multidão. As sirenes ecoavam mais perto e a mulher que entrara correndo parecia prestes a desmaiar de medo. Quem está vindo? Eu tentei me aproximar dela, mas ela só balançou a cabeça, desesperada. Eles vieram por causa do incêndio. Eles sabem quem vocês são. A multidão começou a se dispersar. Empurrando-se uns aos outros, as vozes cresciam, as perguntas se multiplicavam. Uma confusão generalizada tomava conta do lugar. Cada um pensava em salvar a própria pele. Pedro, eu chamei tentando focar. O que devemos fazer? Mas a resposta dele nunca chegou. Nesse momento, Alice se aproximou, visivelmente abalada. O que ela quer dizer com isso? Que incêndio? Que segredos? A voz dela tremia. E quanto mais ela perguntava, mais os outros se afastavam, como se um burburinho estivesse crescendo entre eles. Escutem! O homem de capacete gritou, chamando a atenção de todos. Precisamos nos unir. Essas pessoas estão atrás da verdade. E a verdade sobre o incêndio pode nos colocar em perigo. No meio da confusão, o estalo. O som se misturou com um grito. Um homem emergiu da multidão, esbaforido. Procuramos todos vocês! Vocês precisam vir agora! Os seguranças da vaquejada estão aqui! Seguranças! Por quê? Eu gritei. Mas ele já estava correndo, seguido por outros. O pânico se alastrou e eu sentia meu coração pulsar, como um martelo batendo em um prego. Alice, eu a chamei, procurando-a na agitação. Ela estava ao meu lado, segurando meu braço com força. Lívia, nós precisamos ir, agora! Pedro olhou ao redor.
sua expressão mudando. Acho que não vamos ter tempo, ele disse, com medo nos olhos. Precisamos sair antes que descubram o que sabemos. Olhei para ele. Uma mistura de alívio e confusão. Primeiro um irmão que eu não sabia que existia e agora isso? Eu estava prestes a responder quando o barulho das sirenes aumentou. Estava lá, perto, fazendo o meu estômago revirar. E então, sem mais aviso, o homem de capacete ficou em silêncio. Ele olhou para nós, um brilho no olhar. Vocês não sabem, mas a verdadeira razão pela qual estamos aqui tem a ver com a nossa infância. O incêndio e o meu desaparecimento não foram apenas um acidente. A cada palavra, meu coração acelerava. O que você quer dizer? Eu gritei. O futuro se tornando uma borrasca diante de mim. Ele respirou fundo. O incêndio foi uma configuração. Eu não só sobrevivemos, como talvez tenhamos que voltar para o lugar onde tudo comecei. Minhas pernas tremeram. As peças começaram a se juntar, se encadeando numa conclusão que eu não queria aceitar. Você está dizendo que nossos pais? Eles estavam envolvidos. A voz de Pedro era um sussurro sombrio. E isso não acaba aqui. Se eles descobrirem que nós sabemos a verdade, poderemos ser os próximos a assumir. A multidão agora estava em choque, as bocas escancaradas e os olhares se cruzando. Que segredos estavam se desenrolando? O medo era palpável. E foi nesse momento um clique, um movimento rápido. Uma sombra passou pela periferia da visão e então um som explosivo irrompeu, como se o chão estivesse rugindo. Uma explosão, quebrando a rotina da vaquejada e fazendo tudo voar pelos ares. Eu senti o calor e a força do impacto derrubando-me no chão. O mundo em volta ficou em silêncio. Tudo parou. O que era real? O que era mentira? Enquanto eu estava caída, tentando entender, uma única pergunta pairou na minha mente. Quem éramos realmente e até onde essa busca pela verdade iria nos levar? O mundo em volta ficou em silêncio. Tudo parou. Eu estava caída no chão, tentando processar o que acabara de acontecer. A explosão ecoava em minha cabeça como um eco interminável. Um frio gélido subia pela minha espinha, enquanto eu tentava entender se isso era real. O calor da explosão ainda pulsava na minha pele, e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Lívia, você está bem? A voz de Pedro rompendo a névoa de pânico me trouxe de volta. Ele estava agachado ao meu lado, seu olhar preocupado. Precisamos sair daqui. Aquela urgência na voz dele me fez lembrar onde estava. Eu rapidamente me levantei tentando proteger Alice, que estava atordoada. Alice! Eu gritei, mas a multidão começou a se mover, empurrando-nos em direção à saída, como um mar de rostos aterrorizados. De repente, algo fez nosso grupo parar. Clara estava paralisada, fixando os olhos em um ponto além da multidão. Olha! Sua voz estava cheia de horror. Eu me virei e vi o homem que tinha caído anteriormente, agora sendo carregado por paramédicos. Mas não era só isso. Uma figura familiar, uma sombra do passado, surgiu no meio da confusão. É ele! Clara gritou. Eu segui seu olhar e o reconheci instantaneamente. A figura magra, o cabelo desgrenhado, a camiseta suja. Era o Luiz, o melhor amigo de infância do meu pai, desaparecido há anos. O choque tomou conta de mim. O que ele estava fazendo lá? Eu mal conseguia respirar. O nome pulsava em minha mente, como se uma bomba estivesse prestes a explodir de novo. Luiz! Eu gritei, fazendo caminho através da multidão.
Ele estava bem ali, no meio da agitação. Os olhos dele se encontraram com os meus, e algo mudou na expressão dele. O que estava acontecendo? Ele parecia surpreso, mas também havia um medo genuíno em seu olhar. Como se eu fosse uma parte de um plano que ele não queria que eu soubesse. Lívia, você precisa ir! Ele gritou, muito mais preocupado com a fuga do que com o que havia testemunhado. Ele olhou por cima do ombro, nervoso. Eles estão vindo! Quem? Eu consegui perguntar, ainda sem acreditar em sua presença. Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Ele começou a se afastar e um impulso avassalador me fez correr atrás dele. Luiz, espera! O caos girava ao redor, mas só conseguia focar na figura dele. Ele não deveria estar ali. Você precisa saber a verdade! Ele parou, encarando-me. Os olhos dele eram como portais, cheios de dor e segredos. Aquele incêndio, os segredos que eles escondem, não são apenas sobre o que aconteceu, mas sobre quem vocês realmente são. E você precisa saber que não é só sua família que está envolvida. Aquelas palavras eram um golpe. A multidão se movia nas proximidades, mas tudo ao nosso redor parecia desvanecer. A informação que ele estava carregando era uma carga elétrica. Como assim, quem somos? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Seus pais, eles não são quem você pensa. Ele hesitou. E o incêndio? Não foi um acidente. Eu vi coisas que eles fariam tudo para esconder. E foi quando senti o nó na minha garganta apertar. O mundo ao redor começou a girar de novo. E então, algo mudou. Um grito cortou o ar. Era um grito agudo, aterrorizante. Um homem de terno preto estava na entrada da vaquejada, como uma sombra em meio à luz do sol. Ele olhou para nós, seus olhos escaneando a multidão. Então as sirenes se tornaram mais altas. E eu soube que eles estavam atrás de nós. O segredo foi revelado, o homem gritou, e suas palavras estavam carregadas de hostilidade. Vocês não podem ficar aqui. O pânico explodiu. Pessoas estavam correndo em todas as direções, e eu sentia que a terra sob meus pés já não era sólida. Luiz me puxou pelo braço, tentando me arrastar para fora da cena. Venha agora, não podemos parar! Mas antes que pudéssemos ir mais longe, o homem de terno deu um passo à frente, bloqueando nosso caminho. Havia uma determinação no olhar dele que paralisou a multidão. Eu podia ver em seus olhos que ele não estava pelo bem. Estava ali para resolver algo. Você realmente quer saber a verdade, Lívia? Ele lançou. Porque você está prestes a descobrir algo que pode acabar com você. Acabar comigo? O que você sabe? Eu não conseguia entender. O que estava em jogo aqui foi quando um estalo reverberou pelo ar. A multidão recuou, como se o calor da revelação tocasse nossos rostos. Luiz segurou meu braço com força, como se soubesse o que estava por vir, e eu me vi grudada à realidade. Os laços que nos uniam estavam se desintegrando, e no coração daquela turbulência eu não sabia mais em quem confiar. O que mais eles estavam escondendo? E quem realmente éramos? A verdade estava prestes a se desdobrar, e a única certeza era que nunca seríamos os mesmos. O homem de terno observou a multidão, e mesmo com o caos ao redor, ele parecia concentrado em nós. O peso das suas palavras ainda pairava no ar. A verdade não é apenas sobre o que aconteceu naquela noite.
Ela é a razão de estarmos aqui. O calafrio subiu pela minha espinha. O que ele estava tentando dizer? E por que parecia que todos estavam grudados em nossas conversas? O pânico crescia e o homem continuava. Vocês vão querer saber a verdade, mas ela vai custar caro. Que verdade? Eu gritei, aguardando uma resposta. Meu coração disparava e sentia meus músculos tensos. Ele olhou para cada um de nós, como se estivesse pesando nossas reações, e finalmente revelou: o incêndio não foi acidental. Seus pais estiveram envolvidos até o pescoço. O ar parou. As palavras dele caíram como uma bomba e eu vi os rostos ao redor começarem a distorcer em choque e medo. Que ele estava dizendo? Meu pai? Minha mãe? Como podiam ser parte disso? Mentira! Alice gritou, sua voz carregada de emoção. O pânico tomou conta dela e ela olhou para mim buscando apoio. O homem despediu-se delas, avançando um passo para mais perto. Você tem que entender. Eles esconderam isso de vocês. O homem que caiu, ele havia descoberto algo. Tinha provas. Provas que os incriminariam. O tempo parecia estar se estendendo. Cada segundo, cada batida do meu coração pesava mais. Luzes piscavam e pessoas corriam. Eu olhei para Luiz, que parecia tão perdido quanto eu. Luiz, você sabe de algo, não é? Perguntei, a urgência em minha voz se intensificando. Foi como se um choque elétrico passasse por ele. Ele hesitou antes de responder. Eu só sei que há muito mais em jogo do que imaginamos. E nós precisamos sair deste lugar. Agora! Suas palavras eram urgentes, mas ao mesmo tempo havia uma sombra de culpa no olhar dele. Antes que eu pudesse processar, ouvi um rugido de motor. Motores roncavam ao fundo, e então o caos se transformou em algo completamente diferente. Um grupo de homens apareceu em motos, suas silhuetas dominando o campo. Estavam prontos para fazer qualquer coisa. Eles estão aqui! Mas alguém gritou, e as pessoas começaram a se dispersar em pânico. Mas tudo em mim se congelou quando vi um dos homens se aproximar, com um distintivo preso em sua jaqueta. Ele estava diretamente em nossa direção. Pedro, vá! Eu gritei, mas ele já havia se virado, seus olhos fixos em um dos motociclistas. E então aconteceu. O homem do terno que estava conosco disparou em direção ao motociclista, seus gritos ecoando à medida que a tensão aumentava. É isso mesmo! Venham atrás! Não deixem escapar! Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Os motociclistas avançaram, cercando o homem. O tumulto se espalhou e a multidão começou a aumentar a distância. Mas eu ainda estava paralisada. A cena virou um turbilhão e quando olhei para Luiz, estava lá, mas seu olhar já não tinha a determinação que eu via antes. Ele estava pálido. De repente. Eu não posso, Lívia. Eu estou ligado a tudo isso. Os olhos de Pedro se arregalaram. Como assim? Luiz, o que você está dizendo? Era a primeira vez que eu via Pedro tão frágil. Meu pai, ele me pediu para ficar longe. Ele sabia que esses homens estavam por perto. E agora eles vão nos encontrar. A voz de Luiz estava baixa, mas impactante, e a cada palavra, uma nova camada de terror revelava-se em meu peito. De repente, um tiro ecoou no ar. A multidão foi tomada pelo pânico e eu vi o homem do terno cair. Meu coração parou.
Não podia ser. Tudo parecia um pesadelo. As pessoas gritaram e o caos se instaurou. Eu estava horrorizada, cercada por gritos e correria. Desesperada, olhei para Alice, que chorava em silêncio. Ela não era apenas minha irmã, era minha confidente. Mas o que eu estava vendo? Será que todos eram parte dessa trama maior que não entendíamos? E quando a poeira assentou, aquele homem havia revelado algo muito maior do que eu podia imaginar. O que mais poderia estar escondido nas sombras da nossa família? O que aquilo significava para todos nós? Enquanto me levantava, um fio de esperança se formou em meio à dor e à confusão. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra sinistra persistia. A verdade poderia destruir ou curar. Mas parecia que isso apenas começava. O que mais havia por trás da cortina do nosso passado? Eu precisava saber, mas a resposta poderia ser devastadora. O mundo em volta ficou em silêncio. Tudo parou. Eu estava caída no chão, tentando processar o que acabara de acontecer. A explosão ecoava em minha cabeça como um eco interminável. Um frio gélido subia pela minha espinha, enquanto eu tentava entender se isso era real. O calor da explosão ainda pulsava na minha pele e a adrenalina tomou conta do meu corpo. "Lívia, você está bem?" A voz de Pedro, rompendo a névoa de pânico, me trouxe de volta. Ele estava agachado ao meu lado, seu olhar preocupado. "Precisamos sair daqui!" Aquela urgência na voz dele me fez lembrar onde estava. Eu rapidamente me levantei, tentando proteger Alice, que estava atordoada. "Alice!" eu gritei, mas a multidão começou a se mover, empurrando-nos em direção à saída, como um mar de rostos aterrorizados. De repente, algo fez nosso grupo parar. Clara estava paralisada, fixando os olhos em um ponto além da multidão. "Olha!" Sua voz estava cheia de horror. Eu me virei e vi o homem que tinha caído anteriormente, agora sendo carregado por paramédicos. Mas não era só isso. Uma figura familiar, uma sombra do passado, surgiu no meio da confusão. "Ele!" Clara gritou. Eu segui seu olhar e o reconheci instantaneamente. A figura magra, o cabelo desgrenhado, a camiseta suja. Era Luiz, o melhor amigo de infância do meu pai, desaparecido há anos. O choque tomou conta de mim. O que ele estava fazendo lá? Tão mal conseguia respirar. O nome pulsava em minha mente, como se uma bomba estivesse prestes a explodir de novo. "Luiz!" eu gritei, fazendo caminho através da multidão. Ele estava bem ali, no meio da agitação. Os olhos dele se encontraram com os meus e algo mudou na expressão dele. O que estava acontecendo? Ele parecia surpreso, mas também havia um medo genuíno em seu olhar. "Lívia, você precisa ir!" ele gritou, muito mais preocupado com a fuga do que com o que havia testemunhado. "Quem são eles? O que você sabe?" A pressa na minha voz era palpável. O homem do terno estava ali, um sinal de que o tempo estava se esgotando. "Agora não é hora de perguntas!" ele disse, impaciente. "Vamos!" Mas antes que pudéssemos ir mais longe, o homem de terno deu um passo à frente, bloqueando nosso caminho. Havia uma determinação no olhar dele que paralisou a multidão. Eu podia ver em seus olhos que ele não estava pelo bem. Estava ali para resolver algo. "Você realmente quer saber a verdade, Lívia?" ele lançou. "Porque você está prestes a descobrir algo que pode acabar com você." "Acabar comigo? O que você sabe?" Eu não conseguia entender o que estava em jogo aqui.
Foi quando senti um frio na espinha. A multidão foi tomada pelo pânico e eu vi o homem do terno perder a compostura. Ele se virou, o olhar fixo no chão. Eles não estão aqui apenas para pegar você. Eles querem o colar. O quê? Ele estava falando do medalhão. Os murmúrios começaram. O quê? O que você quer dizer? Eu estava tão sem chão. Você não entende. O colar tem mais poder do que você imagina. Ele contém a chave para o que aconteceu naquele incêndio. E não é só um segredo familiar. É um legado que pode derrubar todo um império. As palavras dele quase me derrubaram. Um legado? Eu olhei para Pedro e ele parecia tão perdido quanto eu. O que isso significava? Mas antes que eu pudesse entender, tudo aconteceu em um segundo. Luiz, ao meu lado, agarrou meu braço. Lívia, agora! Eles estão vindo! E foi quando o olhar dele se endureceu. Ele não parecia mais o amigo que conhecia. Sua expressão transparecia uma determinação sombria. Me deixe lidar com isso. Confusa, eu hesitei. O que você quer dizer? Eu não sou quem você pensa, Lívia. O incêndio, o medalhão, tudo isso está conectado a mim e a você. E quem quer que esteja atrás do colar, eles não vão parar até conseguir. As peças começaram a se mover em minha cabeça e a sensação de traição era insuportável. Você está dizendo que você sabe de tudo sobre o que aconteceu? Eu perguntei, a voz trêmula. Luiz se aproximou mais e o olhar que ele lançou para mim cortou como uma faca. Eu fui enviado para te proteger, mas não posso mais fazer isso. Você é mais importante do que imagina. Ele virou para a multidão gritando: se vocês quiserem saber a verdade, venham comigo. O colar deve ser meu. É a única maneira de resolvermos isso de uma vez por todas. A agitação cresceu. As pessoas em volta começaram a sussurrar, olhando de um para o outro. Pedro trocou olhares com Alice, ambos claramente em choque. Luiz, você não tem que fazer isso, pensei. Mas na profundidade de seus olhos eu vi algo que não reconhecia. E nesse instante, tudo mudou. Os homens de terno chegaram, cercando-nos. Siga-o! Pegue o colar! Um comando cortou o ar. E na próxima fração de segundo, Luiz virou-se, seus olhos fixos em mim, e disparou em direção à saída. O medo e a confusão desenrolavam-se como um filme em câmera lenta. Alice gritou pela primeira vez, enquanto a multidão se dividia. O olhar de Luiz me dizia que havia muito mais em jogo do que eu havia percebido. E enquanto eu tentava acompanhá-lo, a única coisa que eu sabia com certeza era que toda a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a pergunta era, até que ponto os laços familiares estavam realmente ligados a essa história? E quem realmente era Luiz? Porque o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo, e eu precisava saber antes que fosse tarde demais. As motos rangiam e o ar estava pesado com o cheiro de pólvora e fumaça. Eu estava paralisada, absorvendo a cena diante de mim. Luiz havia revelado um segredo devastador e o confronto no meio da multidão se tornava mais intenso a cada segundo. Eu olhei para Pedro e Alice, com os rostos pálidos, a confusão estampada. O que vamos fazer? A voz de Alice tremia e seu olhar se movia entre nós, buscando respostas que pareciam se evaporar no ar.
Luiz estava tenso, mas seu olhar se aprofundava em mim, quase me convocando a entender tudo. Você precisa confiar em mim, Lívia. Nossos destinos estão entrelaçados e o que está por vir não pode ser ignorado. O desespero em sua voz ecoava alto e algo no fundo do meu ser sabia que isso ia além de nós. Foi quando um dos homens, com o terno negro, se aproximou novamente. Sua intensidade aumentando. O colar simboliza muito mais do que vocês pensam. Ele guarda a verdade sobre sua família e se não agirmos agora, todos nós estaremos em perigo. Paquidérmicos gritos ecoavam ao fundo, enquanto a multidão se movia como em mar em fúria. O tempo estava acabando. O balanço de tensão e urgência parecia nos carregar para um destino incerto. Pedro, com um olhar decidido, puxou a mão de Alice. Vamos! Precisamos sair daqui antes que tudo isso desande. E então, como um sinal, Luiz tomou a frente. Sigam-me! O colar precisa ser protegido. Ele olhou para nós com uma intensidade que era tanto um pedido quanto uma ordem. Em meio ao caos, começamos a correr, seguindo Luiz enquanto o chão tremia sob nossos pés. O calor das luminárias e os gritos das pessoas ao redor criavam um cenário surreal. Mas algo estava me puxando em direção a Luiz. A conexão que éramos forçados a desvendar. A emoção se espalhava pelo ar e eu tentei gritar: Esperem! O que você sabe, Luiz? Mas suas palavras se perderam no vento. Como uma lembrança distante, o pulsar do meu coração ecoava como um tambor, acelerando conforme a adrenalina corria. Finalmente, encontramos um lugar isolado, um canto escondido entre as barracas. A multidão estava longe e o barulho da vaquejada começou a se dissipar. Aqui, um momento de respiro. Luiz nos encarou ofegante e suspirou. A verdade sobre o incêndio é mais profunda do que imaginamos. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. Meus pais, os seus, todos estão envolvidos. As palavras dele foram como um soco no estômago. Eu olhei para Alice e seus olhos se alargando em horror. Luiz, você está dizendo que nossos pais sabiam sobre isso? Sim, e eles farão de tudo para proteger seus segredos. Se você quer saber a verdade, deve ser forte para enfrentar as consequências. Ele se virou para mim e os olhares se conectaram. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu só sentia uma mistura de medo e determinação. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo. Naquela fração de segundo, percebi que não poderíamos voltar atrás. O passado carregava verdades que ameaçavam nos consumir, mas talvez finalmente pudéssemos descobrir quem realmente éramos. Vamos voltar, eu disse, decidida. Vamos enfrentar nossos pais e descobrir tudo. Não podemos deixar o medo nos dominar. A expressão em Luiz se tornou menos pesada. Você está certa. Este é o momento para agirmos, para acabarmos com isso de uma vez por todas. Antes que pudéssemos fazer qualquer movimento, um grito cortou o ar. A figura do homem de terno apareceu, sua presença imponente. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Agora não tem como voltar atrás. Um arrepio percorreu minha espinha. O confronto final era inevitável. E enquanto a tensão crescia, algo dentro de mim se acendeu.
O que quer que acontecesse a seguir, eu estava pronta. A verdade viria à tona e a única coisa que eu sabia era que juntos poderíamos enfrentar tudo. E assim nós nos preparamos. A única certeza era que a vida nunca mais seria a mesma. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito e com ele a chance de romper as correntes do passado. Urgente! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não esquecer, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.